Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar ao Deus a quem eu sirvo, que nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Queria ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 45, que diz assim: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Até aqui. Nós estamos começando o mês de março e nesse mês nós estaremos celebrando a Páscoa, que para mim é uma das festas mais importantes do cristianismo. A Páscoa é a razão do Natal. Jesus nasceu porque um dia ele iria morrer numa cruz pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma vida de liberdade na sua presença. E esse texto que nós lemos, ele fala justamente do momento em que Jesus estava crucificado, se entregando ali, levando sobre ele todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que no momento em que Jesus entrega o seu Espírito, o templo de Israel, que tinha um véu, a Bíblia diz no versículo 51 que naquele momento o véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E para a gente entender um pouco do que isso representa e aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações através desse culto online, é que Israel tinha um templo onde as pessoas se reuniam ali para aprender mais de Deus, onde os sacerdotes iam ali oferecer sacrifícios, e esse templo tinha algumas divisões. Dentre essas divisões, havia o lugar santo, que é onde os sacerdotes diariamente iam ali cultuar a Deus, prestarem os seus cultos, mas nesse lugar santo havia uma cortina muito grossa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo dos santos.
Esse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E não era qualquer dia que ele podia entrar. Tinha um dia específico, uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava lá, ele sacrificava, ele oferecia a Deus um sacrifício perfeito, de um animal perfeito, sem nenhuma mancha, nenhum defeito. E ali, Deus, ele aceitava aquele sacrifício e o pecado do povo era perdoado. E a Bíblia diz que, lá no livro do profeta Isaías, eu vou ler com vocês rapidamente, que esse véu, ele representa o pecado que nos separou de Deus. Isaías 59, do 1 ao 3 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. Deus está com os ouvidos abertos para nos ouvir, com as mãos estendidas para nos abençoar, mas o pecado nos separa, é como essa cortina, onde nós não tínhamos acesso à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se entregou naquela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Deus, foi uma intervenção divina, onde o próprio Deus se fez homem. E ele rasgou, ele tirou o poder que o pecado tinha sobre nós, para nos transportar de um império de trevas, que era onde nós vivíamos, para nos trazer para a sua maravilhosa luz. E isso é lindo, porque Jesus, ele foi o sumo sacerdote suficiente. Ele foi, além de ser o sumo sacerdote, ele foi o próprio Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, diz assim, Hebreus 9, do 11 ao 14, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas que os sumos sacerdotes antes ofereciam, sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote que de uma vez por todas se sacrificou por nós. E o mais lindo disso é que, graças ao que Jesus fez, e eu quero que você guarde isso no seu coração, nós temos hoje livre acesso à presença de Deus. Então, celebrar a Páscoa é celebrar essa liberdade que nós temos de poder falar com o Pai. E você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de rituais, você só precisa de um coração disposto, aberto, sensível a ouvir a voz de Deus. Você pode fechar a porta do seu quarto e falar com Deus que te vê em secreto. Você não precisa sacrificar um animal e derramar o sangue desse animal para que Deus perdoe os seus pecados. Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado de uma vez por todas para que nós pudéssemos ter acesso a esse grande amigo, a esse Deus tão fiel que está com os ouvidos atentos à nossa voz, que está com os olhos inclinados para
para nos ajudar, para nos ver, com as mãos estendidas para abençoar a nossa vida, a nossa família. Então nós temos livre acesso à presença de Deus, nós podemos conversar com Deus. E para finalizar, Hebreus 10 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos hoje entrar no lugar santíssimo, porque Jesus morreu a nossa morte. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos viu no nosso pior pecado e ainda assim nos amou, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos porque, graças ao teu sacrifício, nós temos livre acesso à tua presença. Nós podemos falar com o Senhor, seja dirigindo, seja indo trabalhar, seja trabalhando, seja no nosso quarto, seja cozinhando, seja lavando uma louça, onde quer que nós estejamos, nós temos acesso ao lugar santíssimo, nós temos acesso à tua presença, e esse é o maior presente que o Senhor poderia nos dar, porque a nossa vida só faz sentido quando nós temos um encontro com o Senhor, Pai. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu peço que essa presença, essa doce presença, invada cada lar que está assistindo a essa live agora. Que a tua presença, Senhor, inunde, Senhor, os carros, as casas, as salas, os quartos de todos aqueles que estão ouvindo. E que eles possam falar com o Senhor. Que eles possam aproveitar, Senhor, esse presente, esse privilégio de termos livre acesso à tua presença, Pai. Seja para te agradecer, seja para chorar, seja para sorrir, seja para desfrutar. Enfim, nós temos liberdade na tua presença, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém?